Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia. Sei que eu tô meio sumidinha por aqui. Hoje resolvi fazer mais um vídeo pra vocês, inaugurando o meu microfone novo. Espero que o som esteja ótimo pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser mais um terror no ar. Sei que tem um tempinho que eu não faço esse tipo de vídeo aqui, mas hoje eu resolvi trazer pra vocês, porque eu estava assistindo uma série bem legal, aquela série Mistério Sem Solução da Netflix, que é uma releitura de uma série antiga, Mistério Sem Solução dos anos 90, e eu passei por um episódio, que foi o quarto episódio da segunda temporada, que falava sobre os fantasmas do tsunami, e baseado nesse episódio eu resolvi trazer aqui para vocês essa história dos fantasmas do tsunami, que são essas pessoas, essas aparições que teriam acontecido aí muitas vezes depois do episódio do terremoto seguido de tsunami que aconteceu no Japão em março de 2011. Recomendo que você vá assistir o episódio se você quiser, só que eu aviso que o episódio está em japonês, mas tem legenda em português, mas eu vou falar aqui para vocês mais ou menos do que aconteceu. Mas antes da gente realmente entrar no vídeo, quero convidar você para se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito. Dê aí o seu amor para o Leia Preta Leia e deixa o seu joinha, porque traça que é traça sabe que o conteúdo desse vídeo vai ser babadeiro. Então, sem mais delongas, puxa a vinheta. O cataclisma. Há 12 anos atrás, numa sexta-feira, dia 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9.0 atingiu a costa nordeste do Japão. O epicentro do terremoto, que é aquele lugar onde a falha realmente se encontra, ficou a 70 quilômetros no mar, da costa da cidade de Sendai, na região de Tohoku, que é uma região norte do Japão. Esse terremoto é conhecido como Terremoto de Tohoku ou Grande Terremoto do Leste do Japão, e ele é considerado um dos terremotos mais poderosos já registrados no mundo. E para vocês terem uma comparação, o terremoto que atingiu o Haiti em 2010, que foi super destrutivo, ele estava na magnitude acho que de 7.1 ou 8.1. Então um terremoto de 9.0 é um terremoto muito forte. E ele causou uma série de consequências devastadoras e foi o maior terremoto registrado naquela região. A força do tremor, ela resultou em movimentos sísmicos violentos que danificou prédios, danificou edifícios, danificou casas, pontes e infraestruturas em vários locais da região. E além disso, provocou uma série de réplicas que se aconteceram durante as semanas seguintes, Foram pequenos tremores que aconteceram depois. No entanto, a destruição do terremoto não foi nada se comparada com o tsunami que aconteceu algumas horas depois da ocorrência desse terremoto. Esse tsunami atingiu a costa do Japão logo após o tremor, ali por volta das 14 horas da tarde, e ele devorou a costa de Tohoku. O tsunami, que significa a grande onda em japonês, foi desencadeado pelo deslocamento de grandes massas d'água quando o abalo sísmico aconteceu lá no oceano, no Oceano Pacífico, e foi resultante desse movimento sísmico submarino. As ondas gigantes atingiram a costa de Tohoku em velocidades impressionantes e devastaram tudo em seu caminho. Talvez vocês vão se lembrar das imagens que ficaram muito famosas na televisão. O tsunami, gente, que não é uma onda assim, depois vocês vão ver na imagem que é uma água que arrasta, chegou a alcançar 40 metros em algumas áreas costeiras, inundou cidades, vilas, campos de cultivo, campos agrícolas ao longo da costa, porque essa região que fica no norte do Japão, Tohoku, ela é uma região com desenvolvimento mais lento, ela é menos industrial, ela tem mais áreas rurais, então ela tem um desenvolvimento mais lento, menos tecnológico, E as comunidades costeiras, elas foram as mais afetadas e sofreram muitos danos catastróficos, sejam econômicos, sejam materiais, mas principalmente danos humanos, E além disso, vocês vão se lembrar que o terremoto e o tsunami, eles danificaram a estação, a usina nuclear de Fukushima, resultando também num desastre nuclear, e até hoje, que eu saiba, não foi totalmente resolvido, A combinação do terremoto e de tsunami e do desastre nuclear que se seguiram ao terremoto de 9.0 resultou em mais ou menos entre 15 mil a 20 mil pessoas mortas, gente. Deixou milhares de pessoas desabrigadas e causou muitos danos econômicos e ambientais, principalmente a questão da usina nuclear, que até hoje tem solo degradado, solo contaminado, que não pode ser
colocado em qualquer lugar. Mas principalmente, gente, os danos que mais atingiram, além dos ambientais, foram os danos emocionais, né? Os danos que são muito duradouros, os danos emocionais. Muita gente da região de Tohoku perdeu familiares e pessoas queridas, né? Mas um dos detalhes mais excepcionais desse desastre, além de todos os danos, é que seguiram-se eventos muito estranhos depois do cataclisma, nos meses que se seguiram depois, que foram muitos encontros sobrenaturais reportados por sobreviventes. E aqui é importante eu dizer que os japoneses têm uma visão diferente da ocidental em relação à morte, né? Então, as aparições das vítimas dos tsunamis, elas não são exatamente uma teoria da conspiração japonesa, elas não rendem esse ar de teoria da conspiração. Pelo contrário, eles acreditam realmente na cultura deles que eles têm esse contato com os espíritos desencarnados, né? Então, o próprio episódio, ele não tem esse ar de conspiração. Pelo contrário, eu achei que é um episódio muito respeitoso que foi feito e que é realmente em homenagem a essas pessoas que morreram e não com uma voz assim sobrenatural e etc, né? Então, foi um episódio que eu gostei muito de assistir porque eu acho que teve muito respeito à cultura daquele lugar e às pessoas desencarnadas. O tsunami. A área mais devastada pelo tsunami foi a região de Ishinomaki, né, que é na costa da província de Tohoku. Como eu disse, Tohoku fica nessa região norte do Japão, né, e é uma região que tem uma cultura mais tradicional, menos tecnológica, menos, sabe, ela tem um desenvolvimento mais lento. E Ishinomaki, ela é uma cidade banhada pelo oceano, que muita parte da cultura dela vem desse oceano. Muitas pessoas sobrevivem de trabalhos vinculados ao oceano. Ela é cercada por montanhas e a cidade se desenvolveu ao longo do rio, da bacia do rio Kitakami, que ele é considerado a mãe da cidade, né? Então é uma cidade que está muito vinculada à água. E é uma região portuária e o porto de Ishinomaki é muito importante para a cidade. Então o oceano, é importante dizer, que sempre foi considerado como um aliado daquele povo. Muitas pessoas dependiam do oceano para sobreviver e ele não era considerado um inimigo, pelo contrário, o oceano ele trazia sinais de prosperidade para aquele povo, pelo menos até o terremoto. Os primeiros tremores começaram por volta das 2 da tarde de 11 de março e davam sinais de que aquele terremoto seria dos grandes. E essa região já tinha sido afetada por 3 grandes terremotos anteriores, desde que começaram a ser reportados, que tinham acontecido no intervalo entre 30 e 40 anos. Então esses 4 terremotos reportados, eles tiveram um intervalo parecido, né? Teve um de 1896, em 1933, em 1978 e em 2011. Vocês vão reparar que eles têm aí 33, 35, 40 anos de diferença entre eles. Só que esse, além de ter sido mais forte, também estava numa época que a cidade estava mais desenvolvida. E nessa região, então, tão próxima da costa, eles já esperavam que o terremoto fosse desencadear um tsunami. Mas pelo que eu entendi, o terremoto ele não foi igual aos outros. Ele foi muito pior e as pessoas não estavam preparadas para o tsunami que seguia. Então, logo quando veio o terremoto, o sistema de emergência da cidade avisou as pessoas que elas deveriam evacuar os edifícios, que elas deveriam correr, que elas deveriam seguir para partes mais altas. E essa é uma população que meio que já tinha recebido treinamento contra o tsunami. Mas ninguém imaginava que o tsunami ia vir com a força que vinha. Então, por volta de 3 a 4 horas da tarde, as águas passaram a invadir e arrastar tudo com elas, sem dar muita chance das pessoas realmente se deslocarem, saírem daquela zona do terremoto. Então, carregou casa, carregou veículos, carregou estradas e carregou muitas pessoas. Muitas pessoas morreram afogadas, arrastadas pelo tsunami. E o documentário traz alguns exemplos, ele entrevista alguns sobreviventes e teve um senhor que ele sobreviveu ao tsunami, ele foi arrastado pela onda, né? E ele fala que ele ficou super deturpado, super confuso, que ele não sabia o que era cima e o que era baixo, ele achava que ele ia morrer, mas ele sobreviveu. Mas no dia seguinte, ele descobriu que mais de 50 de colegas de trabalho dele, da empresa onde ele trabalhava, haviam morrido. Ele estava no trabalho nesse momento, né? Outro senhor que era sobrevivente, né? Ele foi entrevistado e ele sobreviveu, mas ele perdeu a esposa e as filhas. Inclusive, ele encontrou uma das filhas numa floresta de bambu e a outra filha na casa abandonada, na casa devastada, que era um bebê de 1 ano, gente. Então, assim, perdas humanas que a gente vê muito na situação, porque a gente fala de números, mas a gente esquece que cada uma dessas pessoas cada ser humano é um universo, né? Então, é muito triste você pensar nesse aspecto. Mas, assim, toda vez que tem uma inundação, uma chuva, um deslizamento de terra, em várias cidades do Brasil, isso também acontece, né? Um dos entrevistados mais importantes do documentário é o monge budista
Tayo Kaneta. Ele é um líder religioso, ele é a 26ª geração dos reverendos do templo Tsudai, que é um templo budista da região, e ele trata muito desse lado espiritual do documentário. Então ele relata mais essa questão da espiritualidade, o impacto emocional que teve na vida das pessoas, como aquelas pessoas lidaram com o luto, sobreviventes, né? Além dele explicar muito de como é que é a visão da cultura japonesa budista em relação à morte, e também conta dessas experiências de encontros pós-morte. Mas ele vai falar muito de como ele se sentiu como líder religioso. Ele se sentiu despreparado, abandonado, arrasado para ajudar aquelas pessoas. E aí ele diz pra gente o seguinte: primeiro o terremoto, então veio o tsunami. Tantas vidas foram roubadas. Além disso, começou a nevar. E a neve não parava de cair sobre os sobreviventes encharcados. Eu estava totalmente derrotado, porque a natureza estava sendo tão cruel, tão impiedosa, com pessoas que já estão sofrendo. Pois é, gente, em torno de 15.800 vítimas faleceram, né, tem certeza que faleceram nesse desastre, e quando o documentário saiu 10 anos depois do desastre, em 2021, havia ainda 2.500 pessoas desaparecidas. E aí vocês vão se lembrar, por exemplo, do desastre de Brumadinho, que até hoje tem uma dezena, pelo menos, de pessoas desaparecidas, né? Mesmo o desastre tenha acontecido em 2019. Então, é muito triste porque tem pessoas que não foram nem encontradas ainda, as aparições. O evento ele teve desdobramentos muito profundos na cultura, no espaço do lugar. Inclusive, ele interveio na cultura, na própria forma como as pessoas geriam o luto naquela região. Porque no Japão, as pessoas, quando elas falecem, elas são cremadas, faz parte da cultura deles lá. Mas o que aconteceu? Aí essas pessoas colocam, as pessoas que sobrevivem, colocam as cinzas dos falecidos numa urna. Essa urna fica muitas vezes na casa das pessoas ou em cemitérios verticais, e as pessoas vão fazer seus rituais lá de luto, igual a gente tem, igual todas as pessoas do mundo têm. Mas o que aconteceu? Com o desastre nuclear, a usina de Fukushima quebrou e o crematório parou de funcionar. Então as pessoas não puderam cremar os seus mortos. Então, pela primeira vez em muito tempo, milhares de pessoas tiveram que ser enterradas, gente. E aí algumas pessoas relatam no documentário que depois de anos, né, quando a situação melhorou, eles desenterraram os seus mortos, cremaram e aí seguiram em frente. E pode parecer uma coisa muito boba para você aí que talvez não tenha sido uma pessoa enlutada, mas vamos lembrar da época da Covid aqui no Brasil, que várias pessoas perderam pessoas da família, inclusive isso aconteceu na minha família, e das pessoas mortas na Covid, que foram enterradas sem a gente ter direito a fazer velório. Muitas vezes eu tive um tio, uma pessoa da minha família que faleceu, que foi uma questão de horas, ele já estava num saco plástico embrulhado no caixão e foi enterrado, não teve despedida, não teve velório, não teve aquele ritual que a gente está acostumado de se despedir, quando a gente percebe, às vezes, e começa a aceitar que essa pessoa faleceu. Então isso é muito difícil, você pensar que o desastre ele interviu na forma como as pessoas lidam com a morte, né? Talvez para os japoneses fosse um ato absurdo ter que enterrar aquelas pessoas, mas eles não tinham como deixar as pessoas ali apodrecendo ao Deus dará, né? Em junho daquele ano, o jornalista Shuji Okuno, ele foi o cara que escreveu um livro, Fique Perto de Mim. Ele chegou na região porque ele havia recebido vários relatos de aparecimento, de aparições, de questões sobrenaturais, e ele foi ali para cobrir os diversos boatos sobre essas aparições de fantasmas de vítimas do tsunami. Então ele passou alguns meses coletando esses dezenas de relatos e ouvindo as experiências sobrenaturais que as pessoas tinham vivido com esses fantasmas, né? Um dos entrevistados, chamado Endo, ele contou uma experiência que ele viveu logo no do dia 11 mesmo de março. Foi uma das primeiras experiências relatadas que o que aconteceu? Aconteceu o terremoto e aí ele pegou o carro e foi desesperado para uma casa de idosos visitar a mãe dele, porque ele queria ter certeza que a mãe dele estava bem. Então ele chegou lá e os funcionários foram atrás da mãe dele, foram procurar a mãe dele e pediram para ele esperar na sala. E ele estava pela sala, então ele viu, avistou uma senhorinha sentada à janela, assim, encostada na janela, e vestindo as roupas que ele lembrava que eram da mãe dele. E quando ele chegou perto, ele viu que era a mãe dele realmente. Então ele ficou muito aliviado, mas ele resolveu tirar uma foto da mãe para mandar para os parentes, para poder mostrar, olha, ela tá viva, ela tá bem, porque aquela senhorinha estava bem. E assim que ele bateu a foto, a mãe dele desapareceu e apareceu no lugar uma pessoa totalmente desconhecida. Só que a mãe dele estava ali minutos antes, entendeu? Ele se deu conta de que ele não estava vendo a mãe dele, estava vendo outra pessoa. E aí, infelizmente, no mesmo dia, o Endo descobriu que poucos minutos antes dele chegar no asilo, a mãe dele, na verdade, estava no micro-ônibus que tinha sido arrastada pelo tsunami. Isso aparece no documentário, é muito triste. E a mãe dele havia morrido poucos instantes realmente dele chegar no asilo, né? E o jornalista, além desses
coletou diversos registros desses chamados fantasmas do tsunami, assim como a história do Endo, entre junho de 2011 e agosto de 2013. E aí começou a acontecer que muitas pessoas procuravam eles desesperadas para ver ou entrar em contato com seus entes queridos, né? Para essas pessoas, o que a gente chama de assombração não são encaradas como coisas ruins, na cultura, como a gente vê na cultura ocidental, né? Pelo contrário, elas queriam ter certeza que os espíritos estavam bem, que os espíritos tinham feito uma passagem boa e que eles podiam seguir em frente para o além, né? Então essas pessoas, elas estavam buscando um desfecho, uma mensagem, porque a pior coisa disso tudo, eu imagino, que além dessas pessoas terem perdido entes queridos, é que perderam essas pessoas muito rápido, muito de repente, sem ter como se despedir. E aí o monge, o Taio Caneta, o que ele diz? Que essa experiência de sofrimento também é vivida pelas pessoas que também é compartilhada pelas próprias pessoas que desencarnaram. Porque elas morreram tão de repente que elas ficavam confusas, elas ficavam por aí vagando, tentando voltar para casa, tentando encontrar seus entes queridos, né? E segundo o documentário, ver e ter contato com esses espíritos é uma forma que os japoneses têm de viver esse luto. E o jornalista, o Okuno, ele diz que não é comum que os japoneses eles procurem terapia, por exemplo, para tentar se curar. Terapia para estresse pós-traumático, para conviver com luto, porque eles têm muito medo de que esses tratamentos façam com que eles esqueçam das pessoas que morreram. E para eles é muito importante manter esse contato. Então o luto é muito demorado na cultura japonesa, né? Eles têm medo que essa ligação se desapareça. E um exemplo que esse jornalista deu foi de uma mãe na cidade ali de Ishitomaki, que ela perdeu um filhinho de 3 anos que foi arrastado pelo tsunami. E que essa mãe ficou com depressão, ficou com síndrome do pânico, ela tinha muitos ataques de pânico. E ela guardou na casa os pertences da criança, inclusive um trenzinho elétrico que o menino brincava, que quando ele apertava o trenzinho apitava e acendia as luzes. E ela estava num momento assim de total depressão, quando num dia ela estava ali dentro de casa servindo o jantar, e no horário do jantar, de repente, o trenzinho começou a apitar e a acender a luzinha do lugar onde ele estava. E aí ela teve certeza que o filho estava ali com ela, ou pelo menos ela entendeu que o filho estava ali com ela. E isso deu para ela um novo ponto de vista, porque ela queria morrer, ela queria cometer suicídio. Mas quando ela percebeu que o filho estava ali observando ela o tempo todo, isso deu motivação para ela continuar vivendo e para ela não abandonar a outra filha, porque se ela morresse, ela ia abandonar a irmã mais velha do menino e deixar a menina órfã. Então é um exemplo muito interessante de como essas pessoas podem conviver, né? Então o reverendo Taio Caneta, ele explica que essa questão cultural da japonesa em relação à morte, ela é muito diferente. Porque pensa assim, um exemplo dessa mulher, uma experiência que teria assustado, apavorado uma família ocidental, para ela não, foi um símbolo de resiliência, foi vista como naturalidade, foi um meio dela lidar com a perda, aquela coisa da convivência com aquele filho desencarnado, né? Então ele vai explicar o seguinte: os japoneses, eles não separam os mortos dos vivos, que tem várias religiões espiritualistas, tipo o espiritismo, algumas religiões de matriz africana que também não fazem essa separação, né? Mas assim, essa questão de não separação não impede que as pessoas vivam o luto, porque de qualquer forma os mortos fizeram a passagem, então não dá para você conviver. Essa mãe, ela poderia saber que o filho estava ali, mas ela não tinha como abraçar aquela criança, colocar aquela criança para dormir, ver aquela criança crescer. Então gerava sofrimento, mas eles não entendiam que os mortos estavam, que era um outro tipo de vida, é isso que eles entendiam, né? A visão da morte, ele usa a metáfora da joji, ou shoji, que é aquela porta japonesa muito famosa, da arquitetura japonesa, que é aquela porta feita de estrutura de madeira e coberta de papel. E o que ele faz? Uma vez que você abre a shoji, você atravessa para o outro lado. Mas as pessoas que estão dentro do ambiente, elas continuam conseguindo ver a sua silhueta através da porta. Então ele diz que assim seria a morte, uma passagem através da qual os vivos ainda conseguem ver, mesmo que difusamente, os mortos. Ter algum tipo de contato com os mortos. E as pessoas, desse jeito, elas vão lidando com o luto e seguindo adiante no próprio ritmo dela, que pode até se parecer o ritmo um pouco mais lento do que na cultura ocidental, né? Mas que eles sentem, assim como a gente sente, que a morte é muito injusta, principalmente quando as pessoas morrem sem a gente conseguir se despedir. Mas os mortos, segundo ele, também acham isso muito injusto. Eles também querem se despedir, eles também querem dizer como é que eles estão. Eles também se preocupam com as famílias. E por isso que eles ficam perdidos, né? Um exemplo comum dessas aparições de fantasmas do tsunami foi exemplificado por uma senhora que prestou aí um depoimento para o jornalista, que ela conta que ela teve uma experiência sobrenatural numa noite, uma noite clara, sem nuvens de chuva nem nada. Alguns meses depois do tsunami, ela estava fazendo um jantar e aí bateram na porta da casa dela. Quando ela abriu a porta, apareceu um visitante, uma pessoa encharcada de água, que pediu para ela roupas secas.
E aí ela foi, pegou as roupas, entregou para... Achou muito estranho, né? Mas pegou as roupas, entregou para a pessoa, e quando ela entregou a roupa, a pessoa desapareceu. Então, assim, talvez era uma pessoa que estava encharcada com as águas do tsunami, um espírito encharcado com as águas, né? Uma outra depoimento muito forte que a gente tem é de uma sobrevivente do tsunami, que ela foi entrevistada pelo Doc. Ela é uma residente de Shinomaki chamada Kansho Aizawa. A Kansho, ela diz que ela sempre teve um nível de mediunidade e que ela entende um pouco dessa relação com o espiritual, e aí ela conta sobre as suas experiências depois da sobrevivência do tsunami, que ela perdeu pessoas, né? E principalmente como o desastre apagou a paisagem da cidade, mudou totalmente a paisagem da cidade, tomou as casas das pessoas, e aí em um ano a costa da cidade se tornou uma verdadeira terra arrasada, e isso para ela gerava ainda mais confusão nos espíritos desencarnados e traumatizados, porque assim, a cidade mudou tanto e tão rápido depois do evento, que quando esses espíritos davam por si e tentavam encontrar o caminho de volta para casa, eles simplesmente não conseguiam mais se orientar. Então eles ficavam perdidos, e por isso eles começaram a aparecer meio que randomicamente para outras pessoas, aleatórias, nessa tentativa de voltar para casa. Então ela narra uma experiência que ela teve uns meses depois do evento. Ela estava dirigindo o carro quando ela foi parada, né? Um sinal foi parada por 3 rapazes. Eram rapazes jovens e que estavam com sinais de terem passado pela tsunami, molhados, usando roupas de frio e etc. Esses rapazes, eles estavam perdidos, né? E eles pediam para ela ajuda para chegar em casa, só que eles não sabiam onde a casa mais estava. Eles não conseguiam mais encontrar a casa na cidade. Então ela percebeu que aqueles meninos, eles provavelmente estavam desencarnados e eles não sabiam que eles tinham morrido. Então ela achou que era mais generoso contar para eles que eles estavam mortos, para que eles pudessem seguir em frente. E os relatos mais comuns e mais plausíveis, né, que apareceram com maior quantidade, foram os relatos das histórias contadas por muitos taxistas de Shinomaki. O que eles contaram? Vários deles tiveram contatos muito estranhos com passageiros que eles consideravam que eram, né, fantasmas. Um deles conta um relato mais ou menos 5 meses depois do terremoto, tipo 160 dias depois do terremoto, que era durante um mês de agosto muito quente, que era o verão no Japão, porque o Japão fica no hemisfério norte, né? Era um dia muito quente de agosto, e aí de repente ele foi parado por um jovem que ele estranhou, porque o rapaz estava vestido com roupas muito pesadas, tipo com um casacão de frio, roupas de frio. Ele achou esquisito, mas ok, vou lá, né? Ligou o taxímetro e levou o jovem para casa. Esse jovem indicou o caminho. E aí, já era tardezinha, e quando ele chegou no lugar que o jovem pediu, ele parou o carro, já era de noite. Quando ele olhou para trás, o menino tinha desaparecido. Então ele achou que ele tinha tido uma experiência com uma pessoa desencarnada, e vários taxistas passaram por isso, e um dos sinais de que isso tinha acontecido é que o taxímetro continuava ligado, então eles não estavam fazendo uma corrida com ninguém, entendeu? E quem é que pagava essa corrida, gente? Porque eu acho que lá o sistema funcionava diferente, eu acho que esse dinheiro ia para uma coisa coletiva, depois voltava, eu não sei. Mas o que foi explicado é que eles pagavam a corrida, os próprios taxistas, porque eles ficavam com pena desses espíritos. E muitos deles tinham perdido pessoas no tsunami, então eles acreditavam que era uma forma deles ajudarem esses espíritos a voltar para casa de algum jeito. Eles estavam de braços abertos para receber essas experiências e tentar dar algum tipo de consolo, nem que fosse levar esses espíritos para os lugares aonde eles achavam que era casa, enfim. É uma experiência bizarra, se você for parar para pensar, né? Porque assim, eram muitas pessoas que passavam por isso. Era como se a mediunidade tivesse se alastrado como fogo de pólvora, sabe? Pela comunidade. E o Kaneta, ele explica, né, que pode ser que o evento tenha aberto meio que esse senso de mediunidade para muitas pessoas, né? Esse evento de trauma coletivo sobre cultura e morte. E aí eles entrevistam um professor, esse é o professor Kiyoshi Kanebishi, que ele é esse professor de Sociologia dos Desastres, né? Que ele dá aula ali na Universidade de Ikonomachi, e ele admite que ele dá entrevista, explica que ele estudou muito dessas histórias, inclusive é ele que traz as histórias dos taxistas, e ele admite que ele não acredita muito em fantasmas, não. Mas ele acha que as histórias dos taxistas são muito fortes para serem inventadas, serem ignoradas, né? Mas ele não acha que tem a ver com fantasmas reais, ele acha que tem a ver mais com o estresse pós-traumático coletivo que aquela população viveu. E que aquela população talvez esteja tendo alucinações mesmo, estavam vendo coisas que não existiam, né? Era o jeito que elas estavam lidando com o trauma. Mesmo assim, ele argumenta que ele mesmo não acredita muito bem nessa explicação racional, porque já aconteceram outros grandes desastres na história do Japão, a exemplo da bomba de Hiroshima e Nagasaki, e não foram reportados tantos aparecimentos fantasmas. Na verdade, não foram reportados aparições fantasmas nenhumas. Então, por
por que esse evento especificamente? Por que essa situação gerou tantos aparecimentos? E ele acredita que tinha alguma coisa especial que poderia ser vinculado com a tradição, a cultura daquele lugar. Que ele vai explicar que essa região é uma província ainda muito tradicional, onde existem ainda um apego com a religiosidade muito grande e onde ainda aconteciam rituais antigos chamados Kushi-Yoshi, que é um ritual onde tem um xamã que ele convida espíritos para contarem suas histórias através dele, ou seja, ele serve como um canal para esses espíritos se comunicarem. Já o monge Kaneta, ele explica esses rituais do ponto de vista religioso pra gente, porque para o budismo, né, a morte ela não é o fim, ela é só uma passagem para um outro tipo de vida. Então, a ideia de que as pessoas transitam entre o mundo dos vivos e dos mortos é comum para eles. Elas não podem voltar para o mundo dos vivos, mas elas ficam meio que por ali, né? Mas ele diz que essa relação ela não é direta, ela fica ali no fundo da mente, né? As pessoas meio que acreditam nisso de forma cultural, coletiva, mas que com esse evento as pessoas ficaram mais sensibilizadas, né? Ficaram com mais sensível. É tipo uma coisa da cultura japonesa profunda, sabe? O Kaneta, ele não se incomoda com essa questão de dados e provas científicas, né? Ele também não se incomoda de ser acusado de supersticioso. Ele se preocupa em auxiliar esses espíritos errantes e principalmente auxiliar as pessoas que ficaram naquele processo de luto, de ficar, né, de existir depois que eles perderam um ente querido. Na verdade, ele quer auxiliar no processo do luto de ambos os lados, tanto das pessoas encarnadas como das desencarnadas. E volta e meia, ele diz que após o tsunami, ele atendia pessoas que estavam sendo afligidas pelo contato com esses espíritos desencarnados. Então ele conta uma experiência muito interessante com uma jovem chamada Mei, que ela estava sendo extremamente obsediada ou possuída, né, dependendo do que você, da sua linha religiosa, por vários espíritos vítimas do tsunami. Eram vários espíritos que estavam se comunicando por trás dela. E o reverendo nunca tinha visto uma pessoa que estava em tanto sofrimento. E a própria Mei, ela presta depoimento no documentário e ela diz que ela estava num sofrimento absoluto, mas que era esquisito, porque antes do evento ela tinha um ou outro contato com espíritos, mas eles ficavam, né, cada um no seu canto. E que era estranho porque ela não tinha vivido o evento do desastre, não tinha perdido ninguém que era ente querido dela no desastre. Mas aparentemente depois do dia 11 de março, ela virou uma espécie de portal por onde esses espíritos estavam trafegando. Então ela estava sendo afligida de crianças, por espíritos de adultos, e ela vai lá várias vezes no mosteiro, né, no templo budista do monge Kaneta, para que ele e a esposa ajudem ela a passar por aquilo, né? A Mei, ela fala do desespero que ela sentia, porque ela sentia tudo que os espíritos sentiam, a confusão e muito da culpa, porque muitos desses, tipo uma menininha que tinha soltado a mão do irmão mais novo, então eles tinham uma culpa muito grande por terem morrido, ou entre aspas, deixado que pessoas queridas morressem no desastre, e muito de desespero, muito perdidos, sem saber para onde ir, sem saber onde estavam, entendeu? E eu fiquei muito triste ao ver a história da Mei, porque eu super acredito em obsessão espiritual. Então eu fico pensando muito no sofrimento da pessoa que tem aquela mediunidade e também no sofrimento dos espíritos que estão ali perdidos, né? E pensando realmente que apesar da ordem das coisas, né, de eu acreditar em Deus e tudo, a morte às vezes é muito injusta mesmo, né? Parece que, sei lá, parece que é uma coisa contra a natureza, né? Essas mortes esquisitas, mas enfim, né? O que o Kaneta diz é que os nossos sentidos costumam funcionar dentro de um espectro, né? A gente ouve, a gente vê, a gente sente dentro de um espectro, mas que esse tipo de evento, esse evento, por exemplo, do tsunami, ele ampliou esse espectro para muitas pessoas. Então, para várias pessoas que não tinham tido nenhuma experiência mediúnica antes, isso se tornou um pouco comum depois. As pessoas estavam todas sendo unidas pelo trauma, entendeu? Pelo luto coletivo, porque a gente fica meio assim, luto coletivo, né? Pensar a gente na pandemia, né? Como a gente vivenciou experiências de luto coletivo. De estar em luto, de estar triste por pessoas que morreram que a gente nunca nem soube quem é. Não eram entes queridos da gente, mas, gente, morreram só no Brasil 700 mil pessoas de Covid. Se você não foi afetado por isso, tipo, cadê sua humanidade, né? Você não precisa nem crer em nada para poder viver esse luto, né? Como eu disse, né, quase 16 mil pessoas dessa região faleceram. Em 11 de março de 2019, quando fez 8 anos, né, do evento, foi construído o Memorial do Tsunami de Shinomaki. E havia uma instalação com milhares de velas, e inclusive álbuns fotográficos que foram recuperados dos escombros de várias famílias, né, que as pessoas perderam seus documentos, suas lembranças, e as velas formavam as palavras
nunca desista, Ishinomaki. Pois é, pessoal, era isso que eu tinha a oferecer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e comentem aqui se tem mais algum caso de mistério sem solução que vocês queiram que eu trazia aqui. É um caso diferente esses, obviamente, porque não tem nenhuma explicação que pode ser dada por ninguém, né? A você que na segunda-feira, agora, segunda-feira passada, eu liberei um novo episódio do podcast, depois de muito tempo, falando sobre um efeito da falha da Matrix, o efeito Mandela, que é um efeito de memória coletiva falsa, e acho que vocês vão gostar. Então tá disponível aqui no YouTube e também tá disponível no Spotify. Vou botar a caixinha aqui do YouTube e vou colocar o link para você ouvir no Spotify aqui embaixo. Também queria convidar você para conhecer o meu site, www.leiapretaleia.com.br, que já está ali disponível na internet. Espero que você goste. Depois vai lá e comenta o que você acha. Ele vai estar linkado aqui. E também quero convidar você para me seguir nas minhas redes sociais em TikTok e Instagram, né? @LeiaPretaLeia, e avisar vocês que o Leia Preta Leia também está no Thread agora, porque eu saí do Twitter, não aguentava mais o Twitter, mas eu criei a minha conta no Thread. Então Leia Preta Leia tá lá também no Thread e no Instagram. Os links estarão aqui. E por último, né, mas muito importante, eu quero convidar para você para conhecer o meu mais novo canal, que vai funcionar onde era o antigo Freewin. Se você veio do Freewin, você vai se lembrar, que é o canal Chame a Arquiteta, que é o meu canal de conteúdos exclusivamente de arquitetura, decoração e construção civil, e um pouco de humor também. E eu lancei o primeiro vídeo agora na segunda-feira, e nesse sábado, amanhã, vai sair o primeiro, realmente, o segundo vídeo do canal. Vai lá conhecer, vou colocar aqui no card e também no link para você conhecer. Se inscreva se você se interessa por esse conteúdo, porque, para quem não sabe, né, eu não sou só criadora de literatura, eu também sou arquiteta e professora de arquitetura e urbanismo. Então era tudo isso que eu tinha para poder dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, beijos e até a próxima.